Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a mecânica quântica. Muito bem, então durante a última aula nós, muito rapidamente, resumida e rapidamente, apresentamos o modelo de Rutherford, o modelo atômico de Rutherford, apresentando a inconsistência número 1 e com base nessa inconsistência número 1 nós vamos escrever, por fim, a inconsistência número 2 para então nós passarmos para a apresentação do modelo atômico de Bohr, de Rutherford, Bohr, Sommerfeld ou Sommerfeld ou Bohr, Sommerfeld. Muito bem, então aqui a inconsistência número 2 é tal que o raio dessa órbita, inconsistência número 2, o raio da órbita do elétron esse raio tenderia a zero, gerando então total destruição e colapso da estrutura atômica. E então, mais uma vez contextualizando, o modelo de Rutherford é um modelo interessante para a época em que foi apresentado, em 1911, explicou uma série de questões laboratoriais, experimentais e fenomenológicas, porém não resistiu à análise, apresentando então incoerências e inconsistências, sobre as quais nós apresentamos aqui. A consistência número 1 é de que esse modelo não pode ser estável com base na teoria eletromagnética clássica, com base no eletromagnetismo clássico, pelo fato de que, no contexto do eletromagnetismo clássico, uma estrutura material dotada de massa e de carga elétrica, se essa estrutura estiver em repouso em relação ao sistema de referência, essa estrutura gera, em razão da propriedade de carga elétrica, gera em torno de si um campo elétrico, no espaço tridimensional em torno de si um campo elétrico. O que ocorre se essa estrutura material dotada de massa e de carga elétrica translada, viaja, movimenta-se com uma determinada velocidade vetorial constante com relação ao módulo e com relação à direção do vetor velocidade vetorial, gerando então uma vetor aceleração igual a vetor nulo e, portanto, igual a módulo, com módulo igual a zero. Nesse caso, gera-se um campo elétrico em torno dessa carga elétrica e, concomitantemente, é gerado um campo magnético constante. O fato é que quando a estrutura material dotada de massa de carga elétrica empreende, perfaz um movimento com aceleração, com vetor aceleração, ou seja, um vetor que pode ser eventualmente subdividido em uma aceleração tangencial, dependendo da trajetória, e uma aceleração centrípeta, o que ocorre é que nós temos, segundo o eletromagnetismo, a emissão de ondas eletromagnéticas. E quando as ondas eletromagnéticas são emitidas, recordando que tais ondas eletromagnéticas carregam densidade volumétrica de energia, é então necessário admitir que a energia desse sistema, que vincula a própria estrutura material dotada de massa de carga elétrica, essa energia então transferida, projetada, lançada para o infinito, para regiões infinitamente distantes da carga elétrica, e então o sistema como um todo, o sistema da carga elétrica, perde energia, de modo que o modelo atômico de Rutherford deveria então sofrer um colapso, teoricamente, de modo a então garantir a aniquilação e o colapso total e pleno do átomo. Isso não é observado do ponto de vista laboratorial. Então, nesse caso, agora nós vamos apenas enfatizar que a observação experimental, o que a observação experimental mostra, para então
fazer com que a ciência, naquele momento, no início do século XX, pudesse então abandonar o modelo de Rutherford e então estabelecer um novo modelo com base na teoria, nas proposições do Bohr, do Sommerfeld, de que a observação experimental, no contexto da observação experimental, da observação laboratorial, os átomos, e também no contexto da observação fenomenológica, os átomos os quais compõem a tabela periódica, a maior parte desses átomos, não todos, porém a maior parte, são átomos que apresentam uma estrutura estável, relativamente estável ao longo de um determinado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é denominado meia-vida do átomo ou da partícula, ou do núcleo atômico, por exemplo. Os átomos são estruturas, são observadas como estruturas estáveis, estruturas quanticamente estáveis e, em geral, não emitem radiação eletromagnética com frequência continuamente crescente. Porquanto admitamos que a teoria eletromagnética clássica esteja devidamente correta no contexto do átomo, do modelo atômico de Rutherford, ou seja, utilizada no contexto do átomo do modelo atômico de Rutherford, então, à medida em que o raio vai tendendo a zero, a aceleração vai aumentando, e se a aceleração vai aumentando, a radiação emitida, também a frequência da radiação emitida vai aumentando, e, portanto, a energia associada, a densidade volumétrica de energia emitida, carregada por essas ondas eletromagnéticas também aumenta. E este fenômeno não ocorre em geral, não ocorre em átomos estáveis. Daí a necessidade da ciência substituir o modelo de Rutherford pelo modelo de Bohr-Sommerfeld, que é exatamente o modelo que nós apresentaremos a partir desse momento. Então agora vamos falar sobre o modelo atômico de Bohr-Sommerfeld.